Eu estava comentando para minha amiga, que é a primeira vez que vem aqui na casinha, que lá no sul, eu sou do sul, nós moramos muito em casas assim. E no inverno, casas assim, são muito geladas. Mas depois a minha mãe aprendeu um truque bom, morar em casas mal assombradas. No sul do nosso país, para quem não conhece, nós temos muito essas histórias de casas mal assombradas. Então nós morávamos em casas muito boas, com lareira, com fogo e tal, e pagávamos um aluguel barato, porque ninguém queria morar na casa por causa dos espíritos que habitavam aquele lugar. Mas a minha mãe nunca teve medo, a gente não tinha também, e convivia tudo bem, numa paz, todo mundo. Só que as pessoas, no geral, têm medo de morar em casas mal assombradas, mas eu cresci morando em casas mal assombradas, cresci vendo os espíritos fazendo barulho, batendo, abrindo torneiras e tudo mais. Mas às vezes eles não são obsessores, eles são habitantes dos lugares mesmo. E aqui em Campinas, quando nós chegamos aqui em Campinas, eu costumo brincar que eu moro lá onde o Judas perdeu o band-aid, porque eu moro na região de Campo Grande e é bastante longe. E nós moramos 2 anos numa casa muito boa aqui em Campinas também. E também muito mal assombrada. E ninguém queria morar na casa porque era mal assombrada. E o local onde essa casa ficava, que hoje ela foi transformada num estacionamento, é uma coisa assim muito bonito de ver, porque as pessoas vêm, estacionam. No local que era a casa, está sempre vazia, ninguém estaciona naquele local. E foi um dos lugares de mais manifestações dos espíritos que eu já vi, foi justamente aqui em Campinas. Uma casa bastante mal assombrado no sentido público, né? Mas por isso que nós vamos falar de reencarnação, vamos entender isso, né? Que horas estamos no plano espiritual, horas estamos aqui. É sempre muito bom ver na casa, é sempre uma alegria imensa aceitar o convite. A Deise manda uma mensagem e eu corro olhar a agenda para ver se dá certo e eu fico muito feliz quando acontece. E sempre que isso ocorre, eu começo a pensar assim no Eurípides, e eu tô assim, parece que eu percebo o Eurípides e tal. Eu falo, gente do céu, por que todas vezes na casinha? Hoje eu descobri por quê. Não sabia que ele era o dirigente daquilo, que coisa boa, né? Sabe, eu ainda fiquei muito feliz, porque emocionei as lágrimas ali atrás. Falei, nossa, a gente sempre pensa no Eurípides, ela chama pra casinha e eu já fico antenada com o Eurípides, e aí hoje descubro que ele é um amigo espiritual. Que coisa boa, que coisa gostosa saber que estamos juntos, estamos em comunhão. Então sempre aceito sim o convite. E se a agenda não tá boa, a gente muda a data e vamos que vamos, né? Aprender um pouco mais. Allan Kardec, a nossa palestra de hoje é a reencarnação, a dádiva de Deus. E ela é muito atual, porque ela mostra todas aquelas dúvidas que podem nos ocorrer, principalmente para quem não conhece muito a doutrina, ou está chegando, está começando. Fala, a reencarnação pode ser uma dádiva de Deus? Será que ela realmente é uma dádiva de Deus? Ou é assim uma coisa, uma ilusão, uma utopia? Porque a reencarnação, a doutrina espírita, ela tem essa característica. Se nós olharmos por um ângulo, ela é uma maravilha, e se olharmos por um outro ângulo, ela pode dar essa conotação de utopia, de fantasia, que nós vivemos uma fantasia, que o espírito encarnado, o espírita, vive tentando não sentir-se mal, não fazer o mal, isso não é real, não é verdade. A doutrina, ela não dá essa característica de utopia, ela nos ensina dia a dia como modificar o mal que ainda está em nós e dar-nos a ideia e a persistência de que o bem é o melhor caminho a escolher, o mais curto para alcançarmos as estrelas. Por isso que Allan Kardec começa falando da reencarnação. Quando ele começa esse assunto, a primeira coisa que ele nos esclarece
é que a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme alguns pensam. Porque é meu karma, porque isso é um inferno, porque na outra vida eu vou ser outra coisa. Eu tô mulher, vou nascer homem, vou ser mais alta, vou ser mais baixa, não vou ter filho, vou ter filho. Então nós criamos uma série de ilusão achando que nós podemos fazer esses pulos mágicos. Às vezes nós queremos essa magia, nós ainda, para ver como aqui, quando nós colocamos um filme que fala da magia, os cinemas ficam lotados, porque nós gostamos ainda da magia, desse passe de mágica, desse sonho de que nós resolvemos com um toque de dedo, com um estralar de dedo. E não é bem assim. Então, não é uma punição, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio dele progredir. Então, se nós passamos pela encarnação, é porque nós ainda estamos pela fase da inferioridade, estamos depurando-nos. Então, a encarnação é uma prova. O fato de encarnar já é uma prova. As provas da encarnação são outras provas. Então, a primeira prova que nós passamos é a prova da reencarnação. Olha, tem que reencarnar, tem que recomeçar. Quem quer recomeçar? Ninguém, mas todos nós estamos recomeçando. Não há no planeta Terra, que já está se falando de regeneração, nós já estamos tentando mudar essa condição de provas e expiações para a regeneração, vai nos mostrando que não há mais espíritos iniciantes, recém-individualizados. A doutrina espírita nos mostra, Kardec fala isso com todas as palavras, de que somos espíritos antigos encarnados na Terra. Então, puxa vida, somos espíritos antigos e ainda estamos em provas e expiações? Sim. Por quê? Porque somos alunos repetentes. Estamos repetindo as lições e tentando progredir. A maneira ou a medida que nós progredimos moralmente, o nosso espírito vai se desmaterializando. Nós já estamos bastante desmaterializados, correto? Não é correto. Não, a prova que nós não estamos bastante desmaterializados está no apego que nós temos à matéria, o medo que nós temos de perder as coisas materiais. Nós nos agarramos tanto a isso porque nós acreditamos por uma ilusão da ótica do nosso espírito enquanto encarnado que esta é a verdadeira vida, enquanto que a verdadeira vida é a espiritual. E a doutrina nos esclarece que a vida espiritual nós não carregamos nenhum bens materiais. Portanto, a nossa casa ficará, a nossa conta bancária aí, bem o carro. Não importa se você tem 365 pares de sapato ou um, ele ficará. Mas então nós somos ainda bastante materializados, mas à medida que nós vamos desmaterializando, nós vamos depurando e vamos nos afastando da influência da matéria. Legal, nós fazemos fila para desencarnar, certo? Não fazemos fila para desencarnar. Por quê? Porque ainda estamos na influência da matéria. Todos nós falamos que a verdadeira vida é a vida espiritual, mas alguém quer ir verificar? Não queremos, nós queremos viver muito. Eu já disse aqui, vamos 150, porque daí você consegue pagar tudo e tal. Paga nada, você arruma outros problemas, mas a gente fica com essa ilusão de que podemos fazer isso. Então, essa influência. E a nossa vida vai se espiritualizando. Agora, isso é verdade. Nós já somos bastante fraternos. Se um irmão se aproxima de nós, nós não temos medo na rua, certo? Temos medo, nós não vemos como um irmão, nós não vemos como um espírito que se aproxima de nós necessitado de ajuda ou pedindo a nossa ajuda. Nós acreditamos em tudo o que eles falam, certo? Errado também. Por quê? Porque nós sabemos que nos ocultamos, escondemos através das nossas próprias falhas. Se nós fazemos isto, nós nos consideramos bons trabalhadores, espíritos espiritualizados, estamos firmes e fortes,
Imagina eles que vivem na rua. Tá. Então, nós temos essa dificuldade, mas a maneira que nós vamos espiritualizando, como é que nós nos espiritualizamos? 30 anos, 40 anos, 50 anos de doutrina estudando o Evangelho todos os dias como Chico. Lógico que nós não somos tão estudantes como Chico, mas nós nos esforçamos, fazemos preleções, fazemos Evangelho no lar, fazemos palestra, fazemos leituras aqui, e não é possível que o nosso primeiro ouvido não vai ouvir, tá? Sônia, tem alguns que têm ouvido pouco, igual o seu, sim, mas o Espírito ouve. Graças a Deus, o Espírito ouve. E aí nós vamos nos espiritualizando, sim, vamos aprendendo. E o que acontece conosco quando nós aprendemos? Felicidade. Nós somos felizes. E por isso que às vezes as pessoas acham que os espíritas vivem uma utopia. Porque querendo ou não, ele carrega uma felicidade diferenciada. Por quê? Porque ele não tem mais medo do futuro. Mesmo que ele não queira ir com tanta rapidez para a vida desencarnada, ele sabe que a vida continua. Ele sabe que a morte não existe. E ele sabe que ele poderá recomeçar as tarefas que não conseguiu terminar. Então é natural que ele seja diferente, é natural que ele seja mais feliz. E por causa disso, ele consegue um progresso maior. Porque todos os dias ele se esforça para manter esta felicidade. Então, não importa quantas provas nós temos, nós conseguimos manter a felicidade em nós. Eu sempre digo, mas você não está com dor? Às vezes as pessoas perguntam-me, mas você não está com dor? Estou com dor. E mesmo assim você está sorrindo? Sim, porque o que uma coisa tem a ver com a outra? Este é o grande erro que nós cometemos. Nós achamos que porque nós estamos com dor, nós temos que ser tristes, aborrecidos, mal-humorados, irritadícios. E o que as pessoas têm a ver com a nossa dor? Absolutamente nada. Então, o que é melhor? Nós fazermos um cartaz maravilhoso da nossa felicidade ou da nossa dor? Da felicidade, porque nós conseguimos conquistar os nossos irmãos pela felicidade. O irmão pode chegar na casa espírita pela dor. Eu cheguei, a maioria chegaram. Mas é a felicidade que nos faz permanecer na casa espírita. A plenitude da vida espiritual. A certeza de que você consegue ver e falar com a espiritualidade. E se por um acaso nós somos cegos, surdo e mudo, que não conseguimos ver nem ouvir os espíritos, nós temos aqueles que conseguem trazer essas mensagens lindas e maravilhosas para nós. E isso nos consola a alma. Isso nos consola o espírito, e consolando a alma e o espírito, alma quando nós estamos encarnados, espírito quando nós estamos desencarnados, nós vamos progredindo. E o progresso material do planeta vai acompanhando o nosso progresso moral. E o planeta vai mudando, vai se regenerando, vai modificando-se. Por que o planeta se modifica? Modifica porque nós, os habitantes, modificamos. Nós, os habitantes, já começamos a pensar num mundo melhor. E o que nós descobrimos? Que a criação, Jesus já nos ensinou isso, o meu Pai trabalha todos os dias, que a criação dos espíritos e dos mundos são incessantes. E que nós não estamos sozinhos. A maior bênção que a doutrina espírita nos traz é que nós não somos únicos no universo. E que nós não estamos sob a mercê de um Deus que brinca de uns ter a felicidade e outros terem a infelicidade, mas que nós estamos num mundo, num universo, convivendo e progredindo e nos comunicando o tempo inteiro um com os outros. Ah, é? Sim, a Gênesis nos diz isso, Kardec nos ensina isso. Que o pensamento é a comunicação universal aonde quer que nós estejamos.
Se assim não fosse, nós não elevaríamos os nossos pensamentos em preces e não pediríamos ajuda aos amigos espirituais em torno de nós. Então, existem mundos mais antigos do que o nosso, e existem mundos menos antigos. E os graus de adiantamento são diversificados também. Por quê? Porque depende do habitante que ali mora, que ali reside. E é mais ou menos denso nas mesmas condições. E as vidas dos espíritos encarnados, tanto na Terra como em outros lugares, também depende do estágio que se encontra. A Terra é um planeta um dos menos adiantados. Está povoada por espíritos relativamente inferiores. Assim não é? Nós não falamos que os nossos telejornais pingam sangue? Se eles pingam sangue, é porque está habitado por espíritos encarnados relativamente inferiores, que ainda acredita que se pode vencer pela violência. E nós, espíritas encarnados, estamos dia a dia diminuindo a violência que existe em nós, que hora ou outra dá vontade de ser, dá. Com certeza, no trânsito, no supermercado, na fila do banco, nos hospitais, nós clamamos a misericórdia dos amigos espirituais que coloquem um zíper em nossa boca para que o encarnado não nos ouça e pedimos gentilmente à espiritualidade para colocar o fone, porque o pensamento eles podem ouvir. Por outras vezes, nós temos que avisar os nossos irmãos que Jesus e que Deus já está de fone faz bastante tempo, porque estamos clamando em vão e desnecessariamente. E não vamos achar que eles não colocam algodão no ouvido, porque colocam sim. Por quê? Porque nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós fazemos isso com os nossos parentes e amigos, fazemos de conta que não estamos ouvindo. Eu tenho vontade, basta virar de costas. Mas outros não. Tem que realmente tampar. Agora, se nós fazemos isto, a espiritualidade não faz isso conosco? Às vezes fazem. O que a doutrina nos diz? Que os amigos espirituais mantêm-se à distância até que nós nos propomos a caminhar novamente com eles no caminho reto. Então, nós precisamos ter consciência disso também. Às vezes nós achamos que eles estão ao nosso dispor e que são nossos empregados, servos, porque nós nem pagamos. Servos, escravos mesmo, e assim não é. Eles têm tempo, eles têm horário, eles precisam e necessitam de que nós tenhamos as mesmas disciplinas que eles têm. Se assim não fosse, eles não esclareciam que o Evangelho no lar deveria ter um dia e um horário. Então nós precisamos ter. E o princípio da reencarnação é uma consequência necessária à lei do progresso. Então não dá para falar, encarnei agora, pedi para a espiritualidade descer a prateleira. Isso é uma Antônio que disse que eu cheguei assim na prateleira do Senhor, olhei assim, falei, desce que eu aguento. Tem que aguentar, né? Mandou descer, tem que aguentar. Então, é necessário. Então, muitas vezes, nós não conseguimos vencer em determinada situação. Mas nós vamos ter uma outra oportunidade. E nessa oportunidade, o que acontece conosco? Nós ganhamos uma oportunidade, mas nós temos tarefas pendentes, então soma-se. Daí é que dá essa ideia de que nós chegamos na prateleira e falamos desce. Na verdade, nada, é só tarefas que deixamos por fazer. Não significa que nós vamos ter uma outra tarefa e os nossos erros serão anulados. Não serão. Jesus já nos alertou sobre isso, a cada um segundo as suas obras. E ele alertou de uma outra maneira: reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça do juiz te prender. Estamos presos agora, né?
O juiz nos alcançou e nós estamos presos. Qual é a prisão? A prisão do corpo. E ele diz que nós não sairemos até pagar o último cetil. Muitas vezes nós não conseguimos fazer todas as tarefas agora, então significa que vamos ter que voltar. É importante que nós façamos um diário. Quem que ensina a fazer esse diário? Agostinho, né? Santo Agostinho. Faça um diário para saber quantas tarefas você vai trazer na próxima. Ou seja, hoje eu consegui ser melhor, que amanhã eu consiga ser melhor do que hoje. E que amanhã eu seja melhor do que hoje. É isso que nós precisamos fazer, mas isso é muito difícil. Lógico que é muito difícil. Se fosse fácil, era o passe de mágica que eu falei no início. Nós estamos refazendo as nossas tarefas. E sem a reencarnação, nós não explicaríamos as diferenças que existem no presente estado social que estamos vivendo. Parece até que nós nem saímos das cavernas, continuamos com os mesmos ímpetos de revidar todo e qualquer ataque. Chico Xavier, há mais de 30 anos, nos ensinou a água santa e nós ainda não conseguimos colocar em prática. Então, fique com a água na boca, não revide, não engula, até que a raiva passa, até que o mau humor desce. Mas nós esquecemos disso. São lições que já estão escritas. Lições de Chico, lições de Eurípides, lições de Kardec, lições de Jesus, dos profetas e do próprio Deus. E nós ainda estamos pedindo milagres dos céus, como os discípulos para Jesus. Mestre, se tu fores mesmo o nosso Messias, o nosso enviado, mostre-nos através de sinais nos céus. O que ele revida? O que ele responde? Mas se eu falo de coisas que vive a todos os dias e não acrediteis, como que eu vou falar das coisas dos céus que não podes ver? Porque nós só vemos uma pontinha da cortina, nós não descortinamos toda a verdade ainda. Então ele já ensinou isso, então nós estamos muito próximos. E a reencarnação não é uma doutrina que se apresenta com a vinda de Jesus, não foi Jesus que trouxe a reencarnação, e nem com a pregação do seu evangelho de amor. O hinduísmo já pregava esse conceito 5.000 anos antes do Cristo. Heródoto, o escritor grego, menciona essa doutrina como sendo de origem egípcia. E na concepção dos egípcios, a reencarnação se dava instantaneamente após a morte, passando a alma para uma criatura que estava nascendo, que poderia ser da terra, da água e do ar, percorrendo a todas as criaturas em um ciclo de 3.000 anos. Hoje nós sabemos que precisamos mais, porque nós temos mais de 3.000 anos. E às vezes nós ficamos preocupados com a nossa idade material, né? Não podemos. Que idade que você tem? Já passamos dos 3.000 faz tempo. Nós sabemos hoje também que nós não vamos reencarnar nos vegetais nem nos animais, porque nós já somos individualizados, somos criaturas inteligentes, mas que os vegetais e os animais ainda estão nesse processo de reencarnação imediata ou quase imediata após o seu desencarne. Então, às vezes, nós choramos muito a morte de um cãozinho, de um gatinho, e porque nós temos consciência de que a vida continua para os seres humanos e agimos para com os animais como se não fosse igual. Só que é igual, ele também continua existindo, ele também está na sua linha de progresso. Então, deixemos ir também os nossos animaizinhos. A reencarnação, portanto, é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual a porção do ser é capaz de subsistir à morte do corpo físico. Por isso que às vezes nós podemos ousar e dizer para umas pessoas, tenta me matar, quando eu estiver desencarnado você não me vê, aí você vai ver, só vai puxar seu pé. Você vai, não aguarde para ver. Gente, essa tática funciona muito no ônibus, eu uso no ônibus. Então, se o jovem está sentado lá, está fazendo de conta que está dormindo e um idoso está de pé, eu vou lá e
E se a ameaça, que fez a ameaça, fala, pode matar, a morte não existe, agora eu desencarnado, você se cuida, porque aí você não pode me ver. Geralmente eles descem do ônibus porque eles têm medo de fantasmas, né? Então funciona, muito bom. E ainda bem que continuam tendo medo de fantasma. Então essa consciência, essa parte da consciência de espírito ou alma, seria capaz de ligar sucessivamente a diversos corpos para a concepção de um fim específico. Não é isso que Jesus ensina para Nicodemos? Terás que renascer. Como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? E ele diz, eu falo coisas que você prega, que é ensinado e não sabe do que estou falando. O que é carne. Nós sabemos de onde vem. Então, o que é que o pai e a mãe oferecem para nós? O corpo de carne. Mas eles não oferecem o espírito. O que é espírito é espírito. E aí eu sempre gosto de pôr um parênteses quando nós falamos isso. Tiver a oportunidade de adotar alguém, adote. Esquece aquele negócio, mas é que a gente não sabe, não nasceu de mim, não sei de onde é que vem o espírito que nasce de você, você sabe de onde é que veio o espírito? Jesus diz que a gente não sabe. Então, o que nasce de nós é um desconhecido tanto quanto aquele que nós adotamos. E é uma coisa maravilhosa adotarmos um filho. É uma coisa extraordinária. Eu tive a felicidade de ter 3. Então, isto é maravilhoso. O meu caçula desencarnou. Ela sempre diz que eu conto alguma coisa da minha vida. O meu caçula desencarnou este ano, no dia 4 de janeiro. 29 anos. Lutou no que deu como câncer. Mas sabia desde o princípio, antes dele nascer. Quando a mãe biológica disse para mim, eu vou abortar, eu disse, não aborta. É um espírito que vem para nos dar sustentação, para cuidar de nós, para ensinar. É luz, nunca teremos um canto de unha de queixa e terá vidas tão curtas. 29 anos, ele voltou à espiritualidade. Então, e realmente foi o sustentável. Se a mãe biológica hoje é uma pessoa de bem, maravilhosa, começando a carreira na doutrina espírita, o empenho de aprender, ela chegou agora pelo desencarne biológico dele. Se transformou a faculdade, trabalho, vida constituída, família, através desse filho maravilhoso. Deu a mim ao nascer. Educou as 2. Então aprendam, gente. Tenham a oportunidade de adotar, adote. Nós nunca sabemos quem é que nos vem consolar e de que maneira nos consola. E Ele sempre está conosco. Essa breve introdução que eu acabei de falar leva à seguinte pergunta: o que é infelicidade para nós? Normalmente, nós consideramos infelicidade tudo e qualquer coisa que contraria o equilíbrio e distorce o programa que elaboramos em nossas vidas. Até mesmo uma viagem simples, furou o pneu, é um motivo de infelicidade. Qualquer ocorrência, pobreza, solidão, perda de relacionamento, desencarnações. Meu filho desencarnou 4 de janeiro. No dia 8 eu fui fazer uma preleção. Estava emocionada ainda. Saber da solidão, da separação do corpo material. Mas completamente equilibrada. Por quê? Porque a vida continua. E isso nós temos que ter consciência. Então isso não pode ser infelicidade. Isso tem que ser felicidade. Bendito aquele que já tem direito à espiritualidade com tenraidade. Que veio, mostrou a que veio. Agora nós precisamos de um pouco mais. Por que precisamos de um pouco mais? Porque tem
teimamos mais em não progredir. Então, os seres queridos, separação, enfermidade, infortúnio, desencarnação, parece-nos que é a infelicidade, mas não é, porque nós estamos olhando por um ângulo só do corpo material, só da vida material. A nossa alma fica triste, fica quando nós vemos irmãos nossos carregando as aflições superlativas, lógico que fica. Quem que não se comove? Quem que não fica triste em ver tantos irmãos nossos abandonados nas ruas? Quem que não fica triste vendo doenças, estados que muitas vezes nós não conseguimos nem dar uma palavra de consolo, porque mesmo conhecendo, mesmo sabendo, mesmo diante da verdade espiritual, a prova que aquele irmão escolhe nos é tão pesada que agonia o nosso coração. E muitas vezes nós falamos, Senhor, o que fiz? Quantos irmãos nossos também se perguntam? Quantos irmãos nossos fazem essa pergunta? O que eu fiz para Deus? E muitas vezes nós nos calamos e não conseguimos responder, em vez de consolar e dizer, vem aqui que eu vou te explicar. O que você fez para Deus? E o que nós fizemos para Deus? Mas isso nos causa mesmo uma temeridade. Isso deixa-nos numa tristeza sem fim. E às vezes nós começamos a desacreditar que há sabedoria e inteligência na criação divina. Às vezes nós fazemos comparações que vai fazer o que vai nos magoar. Nós vemos uma pessoa linda, maravilhosa. Aqui eu não necessito. Tem algumas casas que eu preciso levar uma plataforma desse tamanho, senão eu não apareço em cima do púlpito. Aí eu costumo brincar, na próxima encarnação vou ter 1,80. E quero ver. Quero ver. Então, às vezes, nós ficamos assim, por que um é tão belo? Por que um tem tanta saúde, tanta fortuna? Por que outro tem tantas dificuldades? Tudo é complicado, tudo é difícil, por causa dos processos evolutivos de cada um. A evolução é pessoal, é individual. Coletivo é nós nos auxiliarmos uns aos outros. Mas nós não carregamos a cruz do irmão. Nenhum de nós carregamos a cruz do irmão. Nós carregamos a nossa. E a maneira como nós carregamos a nossa cruz, nós orientamos o irmão a carregar a dele. Então, quando nós achamos que todos esses irmãos, milhões deles, em dificuldades, porque parece que são ilhas isoladas de felicidade, tudo demais é infelicidade na Terra, é porque alguns já trabalharam mais e outros trabalharam menos para o seu próprio progresso espiritual. Isso não faz parte das leis do universo, isso faz parte de nós. Quando Kardec perguntou aos espíritos a miserabilidade que acontece no mundo, as injustiças, foi criada por Deus? Ele disse, não, pelos homens. Eles responderam claro e francamente, não, pelos homens. Quem que tem que consertar isto? Os homens. Lógico que a gente gostaria que Deus carregasse para nós, mas não dá. Ele já nos ajuda de que maneira? Oferecendo os amigos espirituais, espíritos de luzes que se esforçam para estar presente conosco. Eurípides, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, que nós já sabemos que está ativo no trabalho, Terezinha de Oliveira, Deise, Gustavo Marcondes. São espíritos que vão antes e que voltam para dizer, bem, não dá para continuar, nós precisamos continuar chamando tantos outros espíritos de luz que nós conhecemos. Kardec, às vezes alguns irmãos nos perguntam, esse Kardec era um espírito assim evoluído, por que é que nós não vemos falar de Kardec aí mesmo? Se ele não estivesse ativo trabalhando,
a doutrina já teria morrido. Porque nós vamos colocando tanta canga, tantas pedras, tantas coisas que não é doutrina, que ela já teria deixado de existir como deixou de existir em outros países. No Brasil, ela está ativa e firme pelo empenho de irmãos nossos valorosos. E entre eles, Eurípides. Puxando, acordai, irmãos. Encarnaste no Brasil porque já carrega em seu coração a pacificação. Então pacifique-se de vez. É assim que Eurípides diz. Não faz muito tempo ele fez uma mensagem de psicografia com Emmanuel Cristiano, dizendo o quanto doía se aproximar da Terra e do Brasil e dos lugares que ele viveu e perceber que, irmãos, ele não estava falando de outros companheiros, mas confrades desanimados na doutrina, desanimados. Vai para a doutrina como se fosse um peso, um arrasto. Não é para isso que nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados para melhorar. A reencarnação é um bem valoroso que devemos valorizar, que devemos nos empenhar, pensar na vida futura. Jesus nos ensinou isto. Todo o Evangelho de Jesus é empenhado na vida futura, para que a nossa vida futura seja melhor. O que nós fazemos hoje no presente é o que nós seremos amanhã. Se eu carrego a violência, se eu carrego a mágoa, se eu carrego a destruição, se eu não consigo perdoar o irmão que convive comigo, como é que será a minha próxima encarnação? Vou encarnar num lugar onde só terei amigos. Como que só terás amigos se só fazes inimigos? Quanto mais inimigos fazemos, mais pedras colocamos no alicerce da nossa próxima vida. E depois choramos. Agora, chorar porque está surdo parece até injusto quando nós vemos irmãos em situações muito piores. Irmãos siameses, sem nenhuma comunicação mental, sem nenhum movimento, nem de braço, nem de perna, nem de nada. Nós reclamamos de dores. Tem irmãos que só queria ter uma dor para sentir-se vivo, vidas vegetativas, séculos numa cama, com um outro espírito abnegado cuidando. E às vezes nós reclamamos, é porque eu não escuto uma música, ou é porque eu não consigo andar, preciso de cadeira de roda, é porque o meu joelho dói, é porque eu vou ter que pôr uma prótese no meu joelho. Olha, eu costumo brincar que nós nascemos numa vida e nós vamos degenerando. Lógico que nós vamos degenerando, é vida material. Então chega numa certa altura que nós precisamos de acessórios. Ora, usamos acessórios. O que tem? É uma prótese no joelho, é um óculos, eu uso 3, é um aparelho auditivo, é uma bengala, uma cadeira de roda, uma muleta de gente. O importante é viver. Certo e correto. Saber que quando chegamos na espiritualidade, nós olhamos para o nosso amigo espiritual e ele fala, nossa, sede bem-vindo. Olha que passagem linda. Jesus disse que assim eu será. Quando eu vier em glória, todas as nações verem, eu direi aos benditos do meu Pai, vinde, entrai para o meu mundo. O que é? Então, quando nós chegamos na espiritualidade, é do mesmo jeito. Os nossos amigos espirituais dizem, bem-vindo, parabéns, só tirou nota máxima. Não, na verdade eles não dizem isso, eles dizem assim, bem-vindo, irmão, mais uma vez eu falhei, vamos recomeçar, porque estou atrelado em você, vamos lá. É assim que nós vamos vivendo. Então nós vamos nos esforçando, nós vamos
lutando para conseguirmos amigos. É muito importante nós conseguirmos amigos. E é muito importante nós auxiliarmos em encerrar as miserabilidades que existem na Terra, socorrendo com a fraternidade, levando a palavra, o maná espiritual, socorrendo. Acho que todas as casas espíritas têm trabalho social que não é caridade. Tem algumas casas espíritas que acham que servir cesta básica, roupas e outras coisas é caridade. Não é. É serviço social que nós estamos prestando à nossa sociedade. Caridade é tirar os nossos irmãos da ignorância, porque este é a pior coisa que nós carregamos é a ignorância da verdade. Nós andamos na escuridão. O maior vazio que há em nós é ignorarmos que a espiritualidade, que a vida está em torno de nós. Isto é caridade. E isto ninguém vê, só a espiritualidade. Então é caridade. O serviço social todo mundo vê. Então precisamos fazer serviço social? Precisamos. Porque a terra é de provas e expiações. E como provas e expiações, há muitos irmãos nossos em provas e expiações. Hoje à tarde eu vi uma reportagem que ocorre no Rio de Janeiro, que eu fiquei de boca aberta, assim, falei, Senhor, que isto possa se espalhar por todos os lugares. O rapaz abriu um restaurante e ele colocou uma placa imensa: pegue só o que você necessite para matar a sua fome, porque tem outros que têm fome. Ele montou uma barraca muito bonitinha, contratou uma nutricionista para ter certeza de que o alimento está correto e toda a sobra do alimento do seu restaurante é devidamente embalado e colocado ali, para que os irmãos levem. É um serviço social que todos nós deveríamos estar fazendo. E outro detalhe, não é só para os humanos, não, ele pôs igualmente para os bichinhos que vivem na rua, cães e gatos. É uma pessoa que já está tentando acabar com a miserabilidade do mundo, assim como nós também tentamos acabar com a miserabilidade do mundo, mas isso é social. É porque nós queremos a terra regenerada e feliz, como nós mesmos. Caridade é nós exercermos em nós o fim da maldade que há em nós e ensinarmos o nosso irmão a ter o mesmo procedimento, lembrando que Deus nos criou predestinado para a felicidade. Ele nos criou para que nós pudéssemos brilhar. Jesus disse que nós éramos luz, sal da terra, que aonde fôssemos nós deveríamos brilhar, que nós éramos candeias que deveria ficar no alto. Às vezes nós encontramos irmãos nossos que ficam disfarçando. E ainda, tá, não, fala baixinho, não vai ouvir. O que é isso? O que é isso? É que o irmão, o outro ali pode ouvir, né? E você sabe, no Brasil, acha que espírita é macumbeiro, ótimo. E pelo menos ele não te atrapalha, porque daí ele fica com medo de você. Aprenda isso. Fica perto de você quem quer aprender. E Jesus socorreu todo mundo, e ele curou todo mundo, não tinha milhões de enfermos. Quem Jesus socorreu? Quem Jesus libertou? Quem ele curou? Quem queria sair da ignorância, quem queria melhorar, porque os demais estavam fazendo o quê? Atirando pedra, solta Barrabás, porque nós amamos a violência. Então nós temos que aprender a mesma coisa. Nós temos que aprendermos de Jesus. Jesus não é uma fantasia na nossa vida, ele é uma realidade. Ele veio para nos ensinar como fazer. E de todos o que Jesus curou, só tem um que é fantástico, que eu faço o maior esforço para ser igual a ele. Porque ele não teve dúvida e ele não ficou implorando, ele não fez nada. Jesus vinha passando, ele disse assim: Senhor, se tu quiseres, eu posso ver. Olha que coisa! Às vezes a gente acha que ele era arrogante. Não, certeza!
Certeza absoluta. Jesus olhou para ele assim e disse: eu quero, cure-se. Ele saiu de lá curado. Jesus mostrou a sua face de tantas maneiras e nós não compreendemos isso. Outros diziam: tem misericórdia, filho de Davi, ó filho de Davi, tem misericórdia. Ele vem lá. Jesus é maravilhoso, né? Ele tem um humor que eu procuro imitar Jesus, gente. Sem ironia, eu procuro imitar Jesus. O que queres que eu faça? Quero um cão guia, Senhor. Só pode, né? Se eu tô cego, tô pedindo misericórdia, o que é que eu quero? Quero ver. É isso que nós temos que fazer. Senhor, estou encarnado, ajuda, é difícil. Eu sei que na espiritualidade eu disse que conseguia, mas aqui o negócio dói. Então a gente vai, nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo e vamos ganhando amigos. E vamos ficando felizes. E vamos vivendo, e vamos conquistando, e vamos modificando, e vamos nos empenhando, vamos mudando a nós, o nosso próximo, a nossa casa, o nosso planeta, vamos ganhando condições de viver em felicidade, em viver com os amigos, e nós ganhamos o direito de viver com aqueles que nos amam, com almas afins. A reencarnação não é uma fantasia, não é uma brincadeira. A reencarnação é um presente de Deus, que nós abrimos em etapas a etapas, aperfeiçoando e modificando, e ficando belos, ficando perfeito como Jesus pediu. Seres perfeito como o Pai o é. Hoje nós não temos a perfeição. Hoje nós ainda não somos um com o Pai, mas seremos. E para fazer isso, para conseguir isso, nós vamos ganhando determinismo, nós vamos ganhando força, nós vamos ganhando amigos, nós vamos nos empenhando e vamos perguntando. Eu já pergunto desde agora: você quer ser meu pai? Você quer ser minha mãe? Na próxima encarnação, posso ser sua filha? Nós já temos que ir conquistando. Porque se nós não vamos, ficar difícil. Daí a gente demora demais na espiritualidade. Aí se a gente chega lá na minha mãe, eu não posso ficar 150 anos aqui. Lembra de Públio Lenk, Emmanuel, senador? 50 anos depois ele conseguiu que alguém fosse o pai e mãe. Não tinha importância que ele ia ser escravo, ele ia poder modificar. 1 minuto de hesitação de seguir ou não o mestre lhe custou a escravidão. Lhe custou a separação de Lívia. E nós? 1 minuto de nossa hesitação pode nos custar uma vida mais difícil. Pode nos custar a separação do ser que mais amamos. E reconquistar esses degraus para se aproximar daqueles que amamos pode ser uma trilha difícil. Pode ser uma trilha de lágrimas, mas nós temos que estar olhando para o horizonte, olhando para as estrelas como Jesus olhava. E como Ele espera que nós olhemos, como Ele deseja: vinde após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Vinde a mim, vós que estáis cansado. O que Jesus está dizendo? Que Ele já veio, que agora é a nossa vez de ir. O que os amigos espirituais nos dizem? Que depende de nós arregaçarmos as mangas, pôr a mão na charrua e tomar conta da nossa vida, indo em direção às estrelas. Para encerrar, eu quero falar quase que duplamente.
um pouco Joana, um pouco Eurípides, um pouco Caibar, que nós estamos comemorando 150 anos de Caibar, e ele tem trazido mensagens lindas e maravilhosas, dizendo-nos que a dor, aquela dor que nos cala a voz, que faz a alma sangrar e chorar, aquela dor que nos afasta da casa espírita, na esperança de que o irmão se lembrará de nós e telefonará ou fará uma visita. Aquela dor do melindre, aquela dor da mágoa, aquela dor da improdutividade, aquela dor porque o outro é o melhor médium, aquela dor porque aquele outro canta melhor, aquela dor porque aquele lidera em melhores condições, faz de nós pedra de tropeço, que nos impede o progresso da terra em que habitamos, dos irmãos que compartilhamos e principalmente pedra de tropeço de nós mesmos. Porque teremos que repetir lições sozinhos, isolados, clamando a solidão e dizendo que nada e ninguém está conosco. Não é que eles não estão, é que eles continuam a sua jornada, porque nada e ninguém se para, porque a espiritualidade é evolução constante e permanente. Se o Pai constrói todos os dias, idem devemos construir. Ele não disse, não pediu para que o Espírito de luz, governador dessa galáxia e não da Terra, chamado Jesus, Emmanuel, Deus conosco, encarnasse como carpinteiro para que fosse apenas uma ideia vã. Eurípides nos diz que Jesus encarnou como carpinteiro para nos lembrarmos constantemente que somos construtores do nosso caminho, da nossa jornada, da nossa casa e do nosso infinito. Que possamos compreender que a minha dor e a sua dor é semelhante, é própria dos nossos erros, mas que a felicidade é constante, é maná que desce do céu, dizendo avante, avante. Mas muitas vezes, quase sempre, queremos ser carregados no colo, esquecendo que Jesus, na sua hora suprema, foi esquecido por todos. Ninguém em seu julgamento, ninguém na sua cruz, a não ser o menino João, que pela sua inocência não entendia o que acontecia, e pelas mulheres que por sua ousadia nos dá o direito de estarmos à frente, pela sensibilidade e pelo renascer constante através da encarnação. Bendito seja todos os espíritos que desejam nascer em elemento feminino, para que todos os outros espíritos possam renascer e progredir. O universo é constante conosco, a espiritualidade não se afasta. Muitas vezes não a enxergamos, porque paramos para olhar o chão e chorar como criança birrenta, sem olhar as asas dos anjos que nos acalentam. Boa noite, irmãos. Estejam todos com a paz de Jesus e como Eurípides, com as suas asas sempre nos acalentando. E sempre que puder, aqui estarei.